É, a gente do nada a gente começa a formar uma ideia de como você vai trabalhar, como que você vai investir, o que você vai fazer da sua vida e de repente você se pega já em uma situação onde você está completamente envolvida e não consegue mais deixar de trabalhar com isso, né? Então, eu estou falando do quê? Do Pegmonte. Eu estou falando de decoração, para quem gosta de decoração, né? Hoje eu vim aqui falar com vocês, contar para vocês sobre umas 4 maneiras de como você continuar investindo, montando o seu acervo de Pegmonte para melhorar a sua loja virtual, a sua lojinha mesmo, né, física, o seu ateliê, né? Então eu venho falar para vocês um pouquinho das coisas que eu venho aprendendo nesse pouco tempo de Pegmonte. Então vem comigo. Então, eu me chamo Carla Barcelos, esse é o meu canal. Eu espero muito que vocês estejam gostando, né, um pouquinho do nosso canal. E já gostando desse tipo de conteúdo, dê um joinha para mim, dê um like aí, dê uma curtida, põe comentários aí à vontade, que eu adoro responder vocês. E vamos para mais um tipo de vídeo. Primeiro passo que você tem que ter quando você pensa em começar a trabalhar com o Pegmonte. Começar a investir, né? Obviamente. Então, o primeiro é você começar a investir, pensar como você vai investir, em que você vai investir, né? Qual o tipo de Pegmonte que você quer para você, que você quer trabalhar, né? E começar a investir. Em primeiro lugar, painéis, cilindros ou mesinhas quadradas. Tem pessoas que trabalham com aquelas mesinhas quadradas, aqueles cubinhos, né? Tem outros tipos de mesinha, acho que é mesinha palito, se eu não me engano. Tem essas mesinhas também, mas o painel. Tem gente que não dá muita atenção ao tapete, mas eu gosto de tapete. Se você quer investir no tapete, você invista no tapete. E display, gente. Você tem que investir em display também, porque por mais que você compre uma capa sublimada, contudo, você tem que ter alguns display. Bandejas, fundamental, né? Você pode ter poucas bandejas, mas cores de bandejas que sejam aquelas cores que você possa estar usando em vários kits, né? Que você não fique presa e não possa estar locando com outros kits. Então, painel, cilindros, qualquer tipo de mesinha estrutural para você estar colocando no seu Pegmonte, tapetes para quem gosta de trabalhar com tapete, displays, né? Mais o que eu falei? Displays e bandejas, vasos, né? Com arranjo de flor ou buchinha. Esses são investimentos básicos que você tem que ter. Comecei, né? Já comprei os meus primeiros kits, né? Eu acho que a pessoa tem que ter pelo menos 2 kits de cada. 2 kits que eu falo de móveis, né? No caso, painel, cilindros ou mesinha, tapete, arranjo, vaso, bandejas, né? Isso aí você tem que já ter praticamente para servir 2 clientes. Acho que é o mínimo que você tem que ter, né? Para você começar. E aí você vai deixando esses kits e vai investindo nos painéis, né? Porque são coisas que a gente se pega muito, porque muitas das vezes a gente não tem o tema e aí fica complicado, né? Mas assim, você vai comprando aos poucos e vai investindo, vai investindo. Depois disso, gente, você precisa ter um local para você guardar as suas coisas, né? Então, um exemplo que eu dou para vocês é como eu comecei. Sempre eu falo isso, como eu comecei.
eu comecei de uma maneira que foi complicada, né? Porque eu já tinha eu comprei muita coisa no início, muita coisa mesmo. E nesse comprar muita coisa, eu não tinha como colocar em minha casa. Não tinha como, não tinha espaço, não tinha lugar. Aqui em casa são 2 quartos, os 2 quartos são utilizados, não tem como tirar um de um quarto para colocar para ficar em outro lugar, não tem como. Então, não tinha como ficar aqui. E aí já veio aquela ideia imensa de ter a loja, né? E fomos para a loja, porque o espaço não cabia nada, né? E eu fiquei um bom tempo na loja. Então, você tem que pensar em se focar também quando você começar as suas coisas, saber aonde você vai guardar. Porque o Pegmont, ele tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes no Pegmont. Se o acervo, por menor que seja, ele ocupa espaço, né? Ele ocupa espaço. Então, você tem que saber aonde você vai guardar, né? O seu começo de Pegmont. Se for assim devagarzinho, de repente até em casa dê para você guardar, né? Mas se for assim, igual eu fiz na loucura, que eu comprei muita coisa, eu não tinha como guardar nada, 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 nada. Então, uma ideia que eu dou para vocês é essa: vocês comecem sabendo aonde vocês vão colocar. Se vocês vão ter um ateliê, se vocês vão ter uma loja física, como que vocês vão trabalhar, tá? E eu comecei completamente doidinha, né? Como sempre. Fazendo tudo assim. Vambora. Vamos fazer. Hoje eu tenho um pouco mais de pé no chão. Hoje eu tenho um pouquinho mais de ideia do que eu posso, de como eu posso fazer e como eu posso estar trabalhando. Antes eu não tinha, né? Agora eu já consigo. Pronto. Já começou, já iniciou, já comprou, já sabe onde vai colocar, né? E aí você começa a querer precificar. Precificar. E aí eu vou precificar o meu kit, como é que vai ser, veja a concorrência, a galera coloca tudo o valor bem abaixo, e como eu vou fazer? Às vezes, não é sempre, você não tem como fugir um pouco desse preço que a galera coloca. Quando você começa, quando você inicia, fica muito difícil você ter um valor diferente, a não ser que você tenha um destaque diferencial, né? A não ser que seu Pegmont seja diferente dos outros. E que não seja a mesmíssima coisa, né? Como a galera toda trabalha. E aí você consegue colocar um preço maior. Se você tiver ou for trabalhar do mesmo jeito que as outras pessoas estão trabalhando, é difícil você precificar e colocar um preço acima da média, né? De todo mundo, do seu local onde você mora. É muito difícil. Então, você tem que analisar como você vai trabalhar, né? Se o seu kit vai ser igualzinho ao kit de todo mundo. Isso traz um diferencial para quem está começando a trabalhar, tá? No início, eu trabalhava, comecei a trabalhar muito com... Não era decoração, não chamo muito de decoração porque era pequena, né? Era só praticamente montar, essas coisas assim. Eu trabalhava muito com isso, levo, monto e busco, né? E assim, num preço acessível. Mas eu tinha muito trabalho, eu tinha que montar bolo fake, eu tinha que fazer personagens, né? Porque eu não tinha todos os displays, eu não tinha muita coisa, e eu comecei a trabalhar assim. E me cansava bastante, mas eu precisava fazer, eu precisava ter o meu nome na praça, né? Então eu precisava fazer isso. E hoje eu não faço mais. Hoje a minha mente tá voltada mais para o Pegmont mesmo, só Pegmont. Eu não tenho vontade para ir para o ramo de decoração com o que eu tenho no Pegmont. Porque há uma diferença de você ter as suas coisas para Pegmont e uma diferença muito grande quando você vai trabalhar com decoração. Vocês já observaram como estão as decorações de hoje? Como que elas estão sendo feitas?
Então tem muita coisa que você ainda não tem e você precisa ter, né? Então você pode estar fazendo o seu pegue-monte como eu fazia, levo, monto e busco. E aí você monta seu pegue-monte ali daquela maneira que você tem, né? E cobra um valor a mais por você estar levando e montando, tá? Isso não é para mim isso não é uma decoração. Isso para mim é só pegar o seu pegue-monte, levar lá para a pessoa, montou, buscou e acabou, tá? Então, eu agora particularmente, esse ano ainda creio que ainda não devo entrar nessa parte de decoração ainda, né? As coisas no pegue-monte são muito devagar, é passo a passo, cada dia é um passo diferente que você dá. Então, essa parte aí é uma parte que você tem que ter também cuidado e saber lidar com essa parte, tá? É muito complicado, tá? Porque eu vejo muita gente falando, conversando, sabe, mostrando vídeos como se fosse a coisa mais fácil do mundo você ter um acervo de pegue-monte. Como se fosse muito fácil. E não é assim a história, né? Não é assim. É muito complicado porque você não consegue começar com poucas coisas tendo um público-alvo muito grande. Não é assim, não é vivido dessa maneira, né? A experiência do pegue-monte, ela vem da sua quantidade de acervo, da sua quantidade de tempo que você está neste ramo, né? Então, são coisas que demoram a surgir efeito. Não é assim de um dia para o outro, né? Exemplo, eu tenho de mim, né? 1 ano e pouco já no ramo, e eu posso dizer para vocês que acho que foi em outubro que eu comecei a ter sempre kit saindo do meu ateliê, né? Porque na época da loja não tinha. Só que eu errei. Eu era para eu ter continuado na loja e mantido meu foco. Eu me desesperei e achei que não ia dar certo e saí, tá? Mas mesmo assim continuei no ramo, eu não desisti, porque eu sei que isso é a longo prazo, ninguém se fortalece de um dia para o outro, ninguém ganha lucro 100%, 90% de um dia para o outro. Demora, né? Demora a ser reconhecida, demora as pessoas confiarem em você, demora muita coisa. Tem muita coisa envolvida no pegue-monte. O pegue-monte é uma situação que não é só você chegar aqui tem esse kit aqui, a pessoa vai querer, vai fechar. Não é. Envolve muita coisa. Envolve atendimento, envolve confiar em você, envolve muitas coisas, muitos pontos que envolve o pegue-monte. Então você tem que ter ciência disso. Tem que ter pé no chão, saber que as coisas não vão ser de um dia para o outro. Elas vão demorar um pouquinho. A não ser que você more num lugar onde não tenha muita gente trabalhando com pegue-monte. Acho que aí fica um pouco mais fácil. Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente trabalhando com pegue-monte. Desculpa. E você precisa ter um diferencial para você estar continuando nesse ramo. Então, você tem que ter cabeça para você estar fazendo. Tá, gente? E aí chegamos ao final, né, disso aí que eu quero deixar um pouquinho para vocês, gostaria que vocês entendessem um pouco, né, de como funciona esse ritmo de trabalhar com pegue-monte. Eu vou deixar o final para vocês entenderem legal como que a gente consegue obter lucro e estabilidade com pegue-monte, digamos assim, né? Eu acredito que o investimento por exemplo, no início eu tinha muito investimento. Hoje eu já estou com um investimento um pouquinho mais baixo, sim, bem mais tranquilo. Mas eu ainda tenho muita coisa para comprar, para pegue-monte, né? Então ainda não tá do jeito que eu preciso. Mas já dá para eu ir fazendo as coisas com calma, sem aquela correria, sem afobação. E esperar, gente. Quem tem a possibilidade de estar todos os dias trabalhando ali na sua loja, no seu ateliê, em qualquer lugar que você esteja com os seus
móveis, com tudo do seu Pegmont, nossa, eu acho que você consegue ter uma visualização, uma confiança do público bem mais alta, né? Eu não estou podendo fazer. Esse ano eu comecei com neste foco de pegar e todo dia tá no ateliê, todo dia tá resolvendo e ver se eu ia mudar de lugar, tava tudo focado, né? Mas as coisas acontecem que te tiram às vezes do foco, né? Você dá uma parada, dá uma travada e aí você fica esperando quando você pode voltar. Então eu tive que dar essa parada, né? Obrigatoriamente. E aí já perco o foco de novo, já perco aquele ritmo que eu estava e já não estou mais naquele ritmo, já tenho que parar, desacelerar. Mas para você que pode, você continua assim, entendeu? Com esse, mesmo que seja cansativo, luta, vai, começa a investir em propaganda, começa a investir em muitas coisas que possam estar já mostrando. Todo dia você posta lá nos desapegos do seu bairro e tal, e o negócio vai, gente, vai, porque eu posso falar por mim mesma, que começou a fluir bastante, só que, como eu tive que parar de novo, no intervalo de 6 meses eu tenho que parar de novo, eu não pude dar continuidade a esse foco, tá? Então, assim, o Pegmont é lucrativo, é bom, tá? Dá para você trabalhar. Eu só não concordo com o que muitas pessoas falam, que o Pegmont foi feito para você que tem 2 kitzinhos, se aluga 10 mil por mês. Não concordo muito com esta teoria, porque eu vivencio isso, tá? Eu vivencio isso. Eu tenho 5 kits, né, de jogos assim, de cilindros e painel. E eu não loco 5 kits todo final de semana. Claro que eu tô colocando em pauta a minha vida pessoal. Minha vida pessoal é difícil, tá sendo difícil de eu dar essa continuidade, né? Mas quem tá ali, com certeza, eu creio que 5 kits por final de semana dá para você alocar sim, tá? Dá, porque teve final de semana aí que eu fiquei doida, né? Tendo que pegar cilindro de um lugar rápido para colocar pro domingo, ficou meio pesado. Dá. Só que você precisa estar ali, sabe, gente? Você precisa estar ali. E outra coisa que eu vou falar para vocês, coisas que tá chamando muito minha atenção e que é importante nessa parte do Pegmont, manter as coisas limpas, né? Eu tô precisando muito chegar lá no ateliê e fazer uma limpeza em todos os meus tapetes, em todas as minhas capas, tudo. Tem coisas que chegam, né, bem suja, eu vou lá, lavo, não deixo, né, ficar, porque pode dar bolô, essas coisas. Mas tapete, eu não lavo todos os tapetes toda hora, né? Então, você precisa sim ter esse foco, sim. Chegou, vai lavar, vai limpar, vai guardar, vai botar no saco e tal. Devido aos meus problemas, eu não tô podendo fazer isso. Mas vocês podem fazer assim, entendeu? Para manter a organização, a qualidade do produto e tudo mais. Tá? Então eu tô deixando para vocês esse vídeo rapidinho aí, só para falar um pouquinho com vocês sobre essas coisas. E eu espero que Deus possa abençoar todos vocês. E mês que vem, se Deus quiser, eu tô na ativa de novo. Eu creio, tenho fé em Deus. E vamos continuar, gente. Vamos trabalhar, continuar trabalhando. Não dá para comprar display, vamos fazer. Não dá para comprar o bolo fake, vamos fazer o bolo. Vamos meter a mão na massa e vamos trabalhar. Tá bom? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Até o próximo vídeo.